Então, basicamente, nós vamos estar falando tudo sobre equações do segundo grau. Então, qual é a diferença da equação do primeiro para o segundo grau? É o expoente, tá bom? Então, em cima da variável, eu vou ter um 2 lá, tá bom? E quando a gente resolve uma equação do primeiro grau, eu tenho só um valor, só uma raiz que chama. Então, eu coloco lá x igual a um valor, tá bom? Quando é do segundo grau, eu tenho dois valores, duas raízes, tá bom? Eu vou primeiro fazer um exemplo aqui de uma equação do primeiro grau, tá bom? Uhum. Está vendo aqui, Alice? Tô. Sim? Então, olha só, Alice, eu vou fazer primeiro uma do primeiro grau, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, 2x é igual a menos 3x mais 15. Então, como que eu vou resolver isso aqui, Alice? Eu tenho que deixar tudo que é x de um lado, tudo que não é x do outro lado. Tá bem? Uhum. Então, Sim. ó, veja só. Aqui eu não tenho menos 3, eu vou pegar esse menos 3 e vou passar para o outro lado. Tá bom? Tá. Então, desse lado aqui eu já tenho 2x. Eu vou deixar o 2x aqui. Tudo bem? Aqui está menos, vou passar para o outro lado, mais. Deixa eu fazer de novo. 2x é igual menos 3x mais 15, né? É. Então, vejam só. O 2x continua aqui. Então, 2x. Aqui está menos, eu vou passar para esse lado, mais. Então, mais Sim. 3x. É igual. O que sobrou aqui? O 15. Sim. Então, não se esqueça. Eu tento deixar tudo que é x de um lado, tudo que não é x do outro lado. Agora, eu tenho 2x e ganho 3x, 5x 5x. É igual a 15. E agora, o 5 está multiplicando, passa dividindo. dividindo. Então, sobrou 15 dividido por 5. E 15 dividido por 5 é 3. Então, o valor de x aqui é 3. Tá bom? Tá. Beleza? Sim. Então, facinho assim. Bom, aí eu posso pensar o seguinte. Ó. Eu tenho que juntar. Aliás, tenho que separar tudo que tem x, tudo que não tem x. Tá bom? Ok? Uhum. Beleza? Bom, mas pode acontecer, Alice, de eu ter uma pergunta. E essa pergunta ele não aparece, o x, por exemplo, tá? Eu vou colocar assim. Bom, pense nesse enunciado aqui. Ó. Um número somado com seu dobro é igual equivalente equivalente é, é equivalente a peraí, é equivalente a 30. Ó, um número somado com seu dobro é equivalente a 30. Qual é esse número?
Então, veja só. Um número somado com seu dobro é equivalente a 30, certo? Sim. Veja que eu não sei qual é esse número. Concorda? Sim. Então, eu vou tentar montar ele. Como que eu vou montar ele, Alice? Vou pensar, o número, eu não conheço, vou chamar de x. Somado. Somado é mais. O seu dobro. Se o número é x, qual que é o dobro de x? Calma. Fala de Ali. novo. Oi? Eu não O entendi. dobro de um número é o quê? O dobro de um número. Dois. O dobro de um número é? Dois. Quando eu falo o dobro de um número, o que você entende? Dois, eu acho. Duas vezes esse número, não é? Sim. Por exemplo, qual é o dobro de 5? 10. 10. Por quê? É duas vezes 5. Então, o dobro de um número é 2x. Entendeu? Então, ó, o dobro de um número, aliás, um número somado com o seu dobro, ó, o número é x, o dobro, 2x, é igual a 30. Qual é esse número? Vamos ver. X mais 2x é igual a 3x. X. X mais 2x é igual a 30. X mais 2x, 3x. É igual a 30. O 3 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 30 dividido por 3, x é igual a 10. Ok? Tudo bem? Sim. Então, mais uma atividade. Beleza. Agora eu vou pensar o seguinte: isso daqui tudo é equação do primeiro grau, tá, Alicia? Por quê? Ó, o valor de x aqui em cima dele é só 1. Tá bom? Tá. Agora eu vou pensar em um outro exemplo, só que agora eu vou trabalhar com a equação do segundo grau. Como que eu vou pensar na equação do segundo grau? O valor da equação do segundo grau agora vai ser ao quadrado, tá bom? Então, por exemplo, ó, x ao quadrado é menos 36 é igual a zero. Se eu desse esse valor aqui para você, você sabe me dizer qual é o valor de x, Alice? 1. Vamos pensar se é 1. 1 ao quadrado é quanto? 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, certo? Sim. Quanto que é 1 vezes 1? 1. 1. Então, ó, 1 menos 36 é 1 menos 36, 35. menos 35, não é? Então, não pode ser 1. Que número pode ser? 3? Não 2. sei. 2 ao 2. quadrado é quanto, Alice? 4. 4. 4 menos 36 é igual a zero? Não. Não. Bom, se aqui for 5, 5 ao quadrado é quanto? 25. 25. 25 menos 36 é igual a zero? Não. Não. E se aqui for 6? Sim. Sim. Então, a resposta do x aqui tem que ser x vale 6. 6. Bom, Alice, mas veja só. Se x for 6, 6 ao quadrado, 36 é igual a zero. Mas e se x for menos 6? Também Pera vai aí um dar pouquinho. certo? Pera aí um Oi? pouquinho, professor. Já volto. Calma aí. Desculpa, calma aí.
Voltei. Ok? Então, se x, voltando aqui. Então, se x for igual a 6, o resultado aqui vai dar 0, certo? Sim. E se x for igual a menos 6? Menos 6 ao quadrado. Não Menos sei. 6 ao quadrado, Alice? Mas eu não sei. Menos 6 vezes menos 6 é mais 36. Então, o resultado também vai ser verdadeiro. Então, eu posso ter 6 e menos 6. Tudo bem? Sim. Então, olha só. A raiz, o resultado aqui pode ser 6 ou menos 6, tá bom? Ah, mas como que você sabe disso? Eu vou pensar o seguinte. Qual é o oposto da potência? É a raiz. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, aqui está menos, passo para o outro lado mais. Então, eu sempre tenho que deixar tudo separado. O que tem x e o que não tem x. Então, eu vou deixar aqui x ao quadrado é igual. Ele não está menos 36? Passa para o outro lado, mais Positivo. 36. E agora, qual o oposto da potência? É a raiz. Então, vai ficar x igual. Só que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36, Alice? 6. 6. 6 vezes 6, 36. E menos 6 vezes menos 6? Também é 36. Entendeu? Então, a resposta vai ser mais ou menos 6. Entendeu? Então, quais são as raízes dessa equação aqui? Podem ser mais 6 ou menos 6. 6. Mais 6 ou menos 6. Simples assim. Então, veja, pode ter uma pergunta que eu ia falar para você. Tente resolver mentalmente qual é o valor de x. Não se esqueça que a equação do segundo grau sempre tem duas raízes. Tá bom? Tá. E mais a última informação. Eu tenho uma equação aqui do segundo grau. A equação do segundo grau, por enquanto, você vai pensar o seguinte, ó. O que acompanha o termo A, o termo A vai ser o que acompanha o x ao quadrado, tá? O termo B é o que acompanha o x. E o termo C é o termo independente. Tudo bem, Alice? Ó, o termo A é o que está junto com o x ao quadrado. O termo B é o que acompanha o x. E o termo C é o termo que está independente. Tudo bem? O que está acompanhando aqui o x ao quadrado? O que tem na frente do x ao quadrado? 1. O 1. Então, A é igual a 1. B. Qual o valor do termo B, Alice? 4. Menos 4. Menos 4. Tá vendo o sinal de menos aqui? Sim. Menos 4. E o termo C, quanto que vale, Alice? 0? Termo C. É 3. Mais 3. Mais 3. Lembre-se que para você saber quais são os termos A, B e C, ele tem que estar tudo igual a 0, tá? Tá. Fácil? Sim. Fácil mesmo? Alguma dúvida? Não. Não? Acho que não.